Como não desperdiçar sua vida. Sei que existem vários vídeos falando sobre esse tema, mas garanto que o que você assistirá hoje será novidade. Bom, vamos lá, preste atenção na seguinte parábola. Dois peixinhos estavam nadando no fundo do mar e de repente eles encontram outro peixe nadando na direção oposta, que olha para eles e pergunta: "E aí, rapazes, como está a água?" Os dois peixinhos se olham e respondem: "O que diabos é a água?" Moral da história: as realidades mais óbvias e importantes são, em geral, as mais difíceis de ver. E você verá nesse vídeo que desperdiçar a sua vida é não conhecer a água na qual você vive. E, inversamente, aproveitar a sua vida é conhecer essa água, se aproveitar dela conscientemente e, quem sabe, se libertar dessa água, ou dessas águas eventualmente. Na prática, o que significa desperdiçar a vida? É seguir o senso comum e reproduzir de forma acrítica, ou seja, sem criticar, e passivamente o modo de pensar e sentir da nossa matrix social, que reflete a cosmovisão dominante. Mas, João, o que é cosmovisão? Uma cosmovisão é como a água é para os peixes. Lembra da parábola dos peixinhos que falei anteriormente? Então é algo que normalmente a gente não percebe, mas que exerce uma influência avassaladora na nossa vida. E didaticamente a gente pode entender a cosmovisão da seguinte maneira: ela nos fornece uma visão de ser humano, o que é o ser humano, uma visão de mundo, o que é o mundo, como ele foi criado, etc. E sentidos ou modos de viver que se fundamentam nessas duas coisas, na visão de mundo e na visão de ser humano. Na situação planetária atual, a nossa cosmovisão nos é transmitida sobretudo pela educação, mídia e indústria do entretenimento. Seria ingenuidade achar que só existe uma única cosmovisão, nos afetando existem outras, evidentemente. Todavia, há uma cosmovisão que se sobressai, que predomina, que é majoritária, e é sobre essa que nós iremos tratar nesse vídeo. Bom, agora nós iremos falar da visão de ser humano segundo a cosmovisão que predomina na nossa sociedade hoje. Mas antes disso, vamos entender como que a gente chegou nela. Então, na antiguidade, o ser humano era entendido como um composto de corpo, alma e espírito. Era uma visão tripartite. Isso fica claro quando a gente estuda, por exemplo, a espiritualidade grega, o cristianismo primitivo, entre outras tradições. Aliás, eu tenho um vídeo nesse canal que explica um pouco sobre isso. Já a partir do século XVI, sobretudo com René Descartes, o ser humano passou a ser entendido como corpo e mente, como composto de corpo e mente, ou corpo e alma. E essa visão ainda predomina em certa medida hoje em dia. Contudo, nas últimas décadas, isso se modificou. Então, se antes o ser humano era entendido como corpo e mente, agora ele está sendo cada vez mais entendido como mero corpo. E onde está a nossa mente? Onde está a nossa alma? Ela está no cérebro. Daí o sucesso das neurociências atualmente, principalmente nas redes sociais, que buscam explicar o comportamento humano, inclusive a própria consciência, com base em questões cerebrais. Então, nesse contexto, conhecer a si mesmo é conhecer o seu próprio cérebro. E essa é a visão que predomina hoje em dia, a nossa visão de ser humano. Tá certo que também tem um pouquinho do dualismo cartesiano, mas é essa que está mais pop atualmente. Em síntese, a nossa visão do ser humano atual, ela possui dois aspectos, subjetivo e objetivo. No aspecto subjetivo, nós temos os desejos, intenções, afetos e pensamentos, tudo aquilo que não dá para mensurar diretamente. Por exemplo, não tem como você colocar numa balança o amor que você sente por alguém, ou medir a altura de um pensamento, a largura de um sentimento. Quem é que estuda isso aqui hoje em dia? Psicanálise, fenomenologia e a psicologia e a filosofia de maneira geral. Já no aspecto objetivo, nós temos aquilo que pode ser mensurado, facilmente mensurado. Neurotransmissores, hormônios e atividade cerebral. E são as neurociências, a neurologia, a neurobiologia que se debruçam no estudo desse aspecto atualmente. Então essas duas perspectivas, elas podem ser complementares, certo? Assim como lutarem entre si. E é isso que a gente vê no imaginário social atualmente. Por exemplo, no debate entre
neurociências e psicoterapia baseada em evidências versus psicanálise ou psicoterapia existencialista. Ok, então olha que interessante, se você pega o TDAH, o que significa isso? Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Você pode entender o TDAH a partir dessas duas perspectivas. Então, alguém que subscreve, principalmente a perspectiva subjetiva, vai dizer que o TDAH é fruto de um conflito entre desejos e intenções. Então, por exemplo, eu quero estudar, mas ao mesmo tempo eu quero jogar videogame. Como eu quero jogar videogame com mais intensidade, eu não estudo e tiro notas baixas. Logo, o meu TDAH é ocasionado por um conflito entre elementos psíquicos, no caso, meus desejos ou intenções. Se eu tentar compreender o TDAH a partir da perspectiva objetiva, eu vou dizer que o TDAH surge sobretudo de um déficit cognitivo ou de um funcionamento cerebral que não corresponde a uma suposta normalidade. Enfim, a gente pode interpretar ou entender o TDAH a partir da perspectiva objetiva unicamente, ou da subjetiva somente, ou buscar uma síntese entre essas duas que eu particularmente acho mais interessante. Enfim, disse isso para mostrar que a nossa visão de ser humano contemporânea, ela é materialista, ela não considera a existência de um espírito no ser humano, de algo transcendente, tampouco de uma alma que faria a mediação entre o nosso aspecto corporal e imanente e um suposto espírito transcendente. Bom, agora vamos falar da nossa visão de mundo segundo a cosmovisão dominante. E didaticamente a gente pode resumir ela nas seguintes premissas. O que diz a primeira? A aleatoriedade. O universo surgiu do Big Bang e para algumas pessoas isso aconteceu de forma aleatória, sem uma causa aparente. Não houve um Deus ou um arquiteto do universo que projetou a vida. Aconteceu de forma acidental. Outra premissa que provavelmente você conhece é o evolucionismo. Então, organismos unicelulares com o tempo evoluíram, se transformaram em multicelulares ou pluricelulares, dando origem às plantas, animais, culminando no ser humano. Então, de acordo com essa perspectiva, acredita-se que o ser humano hoje é mais evoluído do que o ser humano do passado. Além disso, a sociedade hoje é mais avançada do que as sociedades anteriores, que são consideradas muitas vezes primitivas. Outra premissa alinhada ao evolucionismo é o progressismo. Os progressistas acreditam que a sociedade está constantemente avançando em termos materiais, sociais e morais, de tal forma que o futuro é melhor que o passado. É por isso que os progressistas entram, eventualmente, eu diria quase sempre, em combate com os conservadores, pois os conservadores buscam conservar o passado, instituições, tradições, e até mesmo retornar ao passado em termos de arte e espiritualidade. Todavia, é o progressismo que está alinhado à nossa visão de mundo. É por isso que, por mais que o conservadorismo esteja crescendo em alguns locais e movimentos, quem tem mais força é o progressismo, porque ele coaduna com a nossa cosmovisão contemporânea. E por fim, nós temos o materialismo, que busca explicar a realidade, até mesmo a nossa mente e consciência, a partir de interações materiais. Então, a atitude materialista que surge dessa noção nos diz o seguinte: bioenergias, chakras, espiritualidade, divindades, poderes espirituais, sobrenaturais, tudo isso diz respeito a ilusões ou alucinações. Isso não existe. O que existe é somente aquilo que a gente pode perceber através dos nossos 5 sentidos, aquilo que é concreto, aquilo que é material. Certo? Então, essas premissas que compõem a nossa visão de mundo, em conjunto com a visão de ser humano que eu falei anteriormente, dão origem a sentidos de vida, a modos de existir. Então, diante de uma visão de mundo de ser humano que constitui uma cosmovisão esvaziada de tradições, espiritualidade e mistérios, nós temos 3 sentidos, 3 modos de existir que se destacam no nosso contexto global atual. A nossa cosmovisão moderna, ela surge do que ficou conhecido como a morte de Deus, a morte de todo o paradigma da espiritualidade. Inclusive, esses 3 sentidos, ou 3 modos, eu peguei desse livro aqui, Ego e Arquétipo, que fala sobre essa questão no contexto da psicologia analítica, certo? Bom, o primeiro sentido, o niilista convencional, é aquele que sucumbe ao esvaziamento. Então ele enxerga o mundo
e a si mesmo através das lentes da falta de sentido. Nada tem sentido, não adianta se esforçar, não existe um Deus, não existe karma, não existe sincronicidade, não existe destino. Nada tem sentido, a vida não tem cor. Então essa é a perspectiva nihilista convencional. Por outro lado, o sentido individual titânico não sucumbe ao esvaziamento, mas tenta preenchê-lo por meio de um processo de autodivinização mediado pela tecnologia ou por uma busca de autossuficiência. Um indivíduo que quer se tornar Deus da mesma forma que os titãs, se a gente for estudar a mitologia, queriam destronar os deuses. Então aqui por um lado temos o pessoal que admira a tecnologia, que quer ver, por exemplo, o ser humano conquistando o universo através das naves e máquinas, e por outro lado aqueles que buscam um processo de autoaprimoramento tecnológico, que se pudesse iriam colocar no seu corpo vários instrumentos, vários aparelhos para potencializar suas capacidades. E finalmente nós temos o sentido coletivista político, daqueles que tentam preencher esse vazio através de movimentos seculares, movimentos políticos e ideológicos, por exemplo, comunismo, capitalismo e mais recentemente, identitarismo. De forma pura ou misturada, encontramos esses sentidos influenciando a vida de muitas pessoas. Eles são como a água na parábola do início desse vídeo. E sem querer fazer julgamento de valor sobre eles, o fato é que parar de desperdiçar a sua vida implica em se conscientizar dessas influências. Seguir essas influências sem questioná-las, sem problematizá-las, é como viver na água sem saber o que é água. É viver sendo mais controlado do que controlando a própria existência. É meio que estar preso dentro da matrix social, é seguir o rebanho, é viver uma vida sem muita autenticidade. Na filosofia, esse modo de vida inautêntico, superficial, indiferente aos mistérios, reprodutor do mesmo, daquela pessoa que segue as tendências e modas dominantes, que não as questiona, que não problematiza a própria existência, isso tem tudo a ver com o conceito de Das Man, do Heidegger. Das Man, uma palavra alemã que significa agente ou todo mundo, e também tem relação com o conceito de homem-massa da filosofia do filósofo espanhol chamado Ortega y Gasset. Então tá aqui duas referências para quem quiser se aprofundar no tema. Agora, depois de se conscientizar da água que nos cerca, isto é, da nossa cosmovisão, a gente conquista um novo horizonte de consciência. A gente passa a questionar aquilo que até então não era questionável. A gente passa a perceber que o que a gente considerava natural não é tão natural assim. São apenas perspectivas sobre a realidade. A consequência disso é uma abertura aos mistérios da vida. Então, se agora eu tenho capacidade de questionar, de me colocar criticamente frente à minha cosmovisão, consequentemente não preciso mais obedecê-la e segui-la cegamente. Isso me abre para outras possibilidades. Então, o mistério está novamente diante de mim. Como disse Nicolás Gómez Dávila, filósofo colombiano, tudo o que faz o homem sentir que o mistério o cerca, o torna mais inteligente. Bom, recapitulando o vídeo até o momento. Como não desperdiçar sua vida e despertar sua consciência? Nós falamos sobre se conscientizar da nossa cosmovisão, essa foi a primeira etapa. Agora a segunda etapa desse vídeo é se conectar ou se reconectar com a sua potência, com o seu poder interior. E nós iremos fazer isso através do trabalho com os valores. Valores são direções existenciais, são nortes evolutivos. De acordo com o psicólogo Hus Harris, os valores representam o que queremos defender na vida, como desejamos nos comportar, que tipo de pessoa queremos ser, que qualidades, virtudes e forças queremos desenvolver. Então ele falou isso num livro sobre terapia de aceitação e compromisso. Vou pegar um exemplo, o valor da coragem. Se eu quero desenvolver ou alinhar o meu comportamento na direção desse valor, sempre quando eu tiver medo, eu vou tentar agir de forma corajosa. Então vamos supor hipoteticamente que eu tenho medo de falar em público. Sempre que eu falo em público, eu me conecto com esse valor da coragem. Eu exercito a coragem. E quando acontece essa conexão, a consequência é potencialização. Eu me sinto potencializado, eu me conecto com o meu poder interior. Diante disso, como descobrir seus valores? Muito simples, você pode utilizar essa pergunta.
o que é importante para mim hoje e setorizar a tua vida. Então aqui várias dimensões, já deixei esse modelo pronto, aí fica didático para você. O que é importante para mim hoje na dimensão do relacionamento, na dimensão da família, na dimensão da profissão, espiritualidade, desenvolvimento pessoal e lazer. A ideia dessa pergunta é fazer ela da forma mais sincera possível, pois não adianta se enganar quando o assunto é a descoberta dos nossos próprios valores. Outra coisa importante é entender que valor é diferente de objetivo. Então, por exemplo, vamos supor que o que é importante para você hoje no âmbito profissional é abrir uma empresa. Abrir uma empresa não é um valor. Abrir uma empresa é um objetivo que pode estar alinhado a um dos seus valores. Vamos supor, para ilustrar, que o seu valor é a prosperidade. Você quer ser uma pessoa próspera, a prosperidade irá nortear a sua existência. Então, abrir uma empresa seria um objetivo alinhado ao valor da prosperidade. E quando a gente alinha, olha que interessante, os nossos objetivos na direção dos nossos valores e as nossas ações e comportamentos na direção dos nossos valores, acontece o que eu falei anteriormente. A gente se sente potencializado, a gente se conecta com o nosso poder interior. E fazendo isso, a gente para de desperdiçar a nossa existência e passa a utilizá-la de forma muito mais sábia. Enfim, para concluir, gostaria de dizer que a tomada de consciência da nossa cosmovisão que nós vimos anteriormente, somada ao trabalho com os valores que nos leva a alinhar as nossas atitudes e objetivos aos nossos valores, isso tudo nos auxilia a romper com a letargia existencial que nos faz desperdiçar as nossas vidas. Bom, por hoje era isso. Se você gosta de um conteúdo que articule psicologia, filosofia e espiritualidade, fique à vontade para se inscrever nesse canal. E não se esqueça de deixar o like para esse vídeo. Até mais!